Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse louvor maravilhoso. Obrigado, meu Pai, por esse tempo que nós temos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, nos agraciar e nos encher de Ti, meu Pai. Meu Deus, abra os nossos olhos, meu Pai. Queremos enxergar com a fé. Queremos viver, meu Pai, a Tua palavra, meu Deus, e caminhar sobre os Teus milagres, meu Pai. Queremos que a palavra saia da letra, meu Deus, e seja viva e eficaz na nossa vida, meu Pai, no nosso cotidiano. Então eu te peço, abra os nossos olhos nessa noite, nossos ouvidos, meu Pai, para que possamos entender, compreender a Tua palavra. E desde já, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Pai, envia os Teus anjos neste lugar, meu Pai. Dá ordem aos Teus anjos, meu Deus, sobre esta casa, sobre a casa do Teu povo, meu Pai, que está agora acompanhando esta live. Meu Deus, que aonde chegar essa mensagem, venha chegar o Teu poder, a Tua luz, meu Pai, para transformar, para quebrar as correntes, meu Deus, para fazer, meu Deus, com que a Tua presença se achegue neste lugar, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que aonde chega a Tua presença, chega também a Tua luz, e aonde há a Tua luz não pode haver trevas. Então, meu Deus, repreende agora, meu Pai, todo espírito de dispersão, espírito de cansaço, que quer colocar o cansaço, desânimo, meu Pai, a prostração no ânimo dessa pessoa, para que ela não possa entender a Tua palavra. Espírito de prostração agora saia dessa vida, meu Deus, derrama ânimo, derrama força, meu Pai, sobre o Teu povo, para que possa compreender a Tua palavra, meu Deus, para que essa palavra, meu Deus, germine, meu Pai, e possa dar muito fruto na vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga, Senhor, eu não posso, diga, eu não posso viver como vive as pessoas que têm a mente neste mundo, porque eu tenho a mente nas coisas lá do alto, que cogitam nas coisas de Deus. Por isso os meus olhos precisam contemplar aquilo que Deus já preparou para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Irmãos, você que está na sua casa, neste momento, em especial hoje, a gente faz de terça-feira, mas eu gostaria que você preparasse um copo com água. Deixa lá do lado do seu televisor, do lado do seu celular, do computador, aonde você estiver acompanhando essa live. Prepara o seu copo com água lá, em nome do Senhor Jesus. Em breve nós vamos fazer uma oração. E através da fé, irmãos, a palavra de Deus diz que tudo pode aquele que crê. Então, através da fé, ao beber essa água, você que está aí na sua casa, Deus vai entrar dentro de você. Deus vai entrar na tua vida. E aonde havia enfermidade, haverá cura, milagre. Aonde havia miséria, haverá prosperidade. Aonde havia trevas, haverá luz. Os que creem na palavra de Deus, façam isso. E você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Abra sua palavra, sua Bíblia, palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 6, por favor. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, em nome de Jesus. Irmãos, enquanto você vai procurando, queria que você raciocinasse uma coisa comigo. Imagina Elias vivendo nos dias de hoje. Imagina Elias vivendo nos dias de hoje. Hoje eu estava conversando com o Rafael, lá na porta da igreja,
E eu estava falando para ele que Deus, ele não mudou. Deus não mudou. Deus não muda o seu modo de agir. Quem mudou foi o homem. Então, da mesma forma que Deus disse a Josué que o meu servo Moisés já é morto, agora é contigo. Da mesma forma que Deus disse a Abraão que o faria pai de uma geração, da mesma forma que Deus disse para Moisés também, lá diante do Mar Vermelho, estava o mar, as montanhas do lado, e atrás dele vinha o maior exército do mundo, perseguindo ele. E aí ele disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Estende o teu cajado e ordena o povo que marche. Não fui eu que te enviei, Moisés? Então age, caminhe, dê o passo pela fé. Eu estava falando com o Rafa, lá na porta, imagina Elias no mundo de hoje, porque Deus não mudou. Só que para esses homens serem como hoje, como era no passado, como Elias, imagina como é que devia ser a vida desses caras. Eles deviam de viver no radical, irmãos. O que é certo é certo. O que não agrada a Deus, eles expulsavam do caminho deles. Eles fugiam, não fugiam do mal. Eles fugiam daquilo que parecia mal. Fugiam da aparência do mal. Então era uma vida na santidade. Procuravam viver uma vida reta, uma vida na santidade. Lógico que nós falhamos, eles também, muitos deles falharam também no passado. Elias, chegou um momento que Elias sentou embaixo de uma árvore e clamou a Deus, começou a chorar e pediu a morte, porque ele não aguentava mais. Elias, o profeta Elias fez isso. Então também falharam, mas como que deveria ser a vida, a atitude da vida desses homens perante as situações? Então imagina isso, irmãos, como seria Elias hoje? Olha, se eu sou homem de Deus, então que caia fogo sobre vocês. Ele falava para o exército inimigo, imagina? E o fogo vinha e todos eram consumidos. Era uma coisa louca, né, irmãos? Era uma coisa que, como a Bíblia diz, as coisas da cruz discernem entre os carnais. As coisas de Deus, as pessoas do mundo não entendem quando a gente fala isso. Eu quero falar um pouco disso hoje com vocês. Quem já achou? 2 Reis capítulo 6, versículo 8. Você já achou na sua casa? Dá um joinha aí se você achou na sua casa. 2 Reis capítulo 6, versículo 8. Diz assim na minha Bíblia: a ação de Elias na guerra contra os sírios. A ação de Elias, ou de Eliseu, desculpa. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria, versículo 8, fez guerra a Israel. E em conselho com os seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Então, o rei da Síria, querendo criar uma emboscada para os filhos de Israel, armaram ali e falaram assim: ó, em tal e em tal lugar nós vamos montar o acampamento, botar o exército, porque nós vamos pegar eles. Versículo 9: mas o homem de Deus mandou dizer a Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então olha só, Deus revelava ao homem de Deus as estratégias do inimigo contra eles. E o homem de Deus avisava o rei, que avisava o povo: não vai por esse caminho, porque o exército dos sírios estão armando uma emboscada para vocês lá. O rei de Israel, versículo 10, enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, por várias vezes, Deus
revelava a estratégia do inimigo, e eles se safavam, e eles se escapavam. Irmãos, eu estava pensando sobre essa palavra, numa coisa que aconteceu comigo semana passada. Eu estava no meu trabalho, nós estávamos lá num brainstorm, numa reunião de ideias, numa criação de ideias, para uma campanha de 3 empresas conhecidas mundialmente. Essa empresa vende no mundo inteiro, de norte a sul. Essas 3 empresas. São marcas, não posso falar aqui, obviamente, são marcas muito conhecidas. Eu não posso falar nem o que Deus me deu ali, porque foi para a agência e vai ser vinculado ainda. Mas nós estávamos ali e a minha chefe falou, olha, eu quero ideias. E ela brincou e falou assim, eu quero ideias combinandinho. Que era combinando com a proposta da propaganda. E aí na hora eu pensei e veio uma ideia. E eu falei, quase que eu falei aqui, mas eu não posso falar. E eu falei uma frase. E eu falei um slogan para essa campanha. E todos ali gostaram. E todos aprovaram. E nenhum deu nem mais uma ideia. Porque essa foi no alvo. Foi certeira com a ideia. Com que as empresas precisavam e queriam. O objetivo das empresas. E depois de ter falado isso, eu visto a repercussão que deu no meu escritório lá, eu comecei a agradecer a Deus. E eu pensei, poxa, Deus colocou essa frase. Eu comecei a pensar, mas como que veio essa frase? Como que veio esse slogan na minha cabeça? Deus colocou essa frase, esse pensamento, que só podia ser esse mesmo. Esse era o melhor para essa campanha. E eu comecei a agradecer a Deus. Então, quando você tem os ouvidos atentos àquilo que Deus está falando para você, quando você está andando nos caminhos do Senhor, como esses homens andavam, fugindo da aparência do mal, tendo uma vida santificada, os seus ouvidos espirituais, a sua cabeça, como diz a palavra de Deus, está cogitando nas coisas lá do alto. Os seus pés estão na terra, você está aqui, vivendo nessa terra, mas não está sob a circunstância dessa terra. O homem de Deus não pode depender das circunstâncias que se impõem à vida dele. O homem de Deus não pode depender, agora estou vivendo numa situação difícil, agora estou vivendo numa situação ruim. Isso não pode limitar a fé do homem de Deus. Isso não pode dizer que acabou a solução. Isso não pode dizer que não vai haver mais problema, que acabou o seu sonho, que não vai dar mais certo, que não adianta mais tentar. Não, irmãos. Quando a pessoa está vivendo uma vida reta com Deus, quando acontece uma coisa ruim, meu amigo, é só o início do bem que vai vir. Tem um ditado que eu aprendi há muitos anos atrás, que entre você e aquilo que você quer, existe uma montanha, existe um gigante. Entre você e aquilo que você quer, aquilo que você deseja conquistar, imagina o teu maior sonho, imagina o teu maior propósito, você que está na internet, imagina aqui o maior sonho que você vem buscando de Deus. Então, entre você e esse sonho, tem um gigante que precisa ser derrotado. Entre você e esse sonho, tem um milagre que você precisa chamar a atenção de Deus para que ele aconteça. Quando a mulher hemorrágica estava lá há 12 anos, quase morrendo de hemorragia, ela ouviu falar que Jesus ia passar pelo caminho da casa dela. Imagina que você acha que foi fácil? 12 anos com hemorragia. E ela saiu segurando, acredito que ela saiu segurando pelos postes, pelos muros, ali no meio da multidão, e tocou em Jesus. Quando essa mulher, irmãos, tocou na orla da veste de Jesus, Jesus parou tudo e falou, opa, para que alguém me tocou. E os seus discípulos disseram assim, como mestre, alguém te tocou? Há uma multidão aqui que te aperta. Não, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim virtude. Irmão, se fosse uma coisa assim, para todo mundo, na verdade é para todo mundo, mas é para aquele que crê.
é para a pessoa que acredita. Quantas pessoas vêm aqui até nós na igreja e falam: olha, pastor, eu preciso de uma ajuda, eu estou passando por uma dificuldade, e a gente orienta essa pessoa, a gente fala: ó, faz assim, faz assado, esse é o caminho. Vai haver uma luta, vai haver uma guerra, mas não desiste. A sua luta é a minha luta e a nossa é de Deus. Vamos lutar juntos, não desiste. E aí a pessoa olha para as circunstâncias, aí a pessoa prefere dar ouvido para as mentiras do diabo que fala na mente dela e acaba ficando pelo caminho, acaba desistindo, acaba desacreditando do poder de Deus e acreditando no que o diabo está tentando mostrar, provar para ela que não vai dar certo, e ela fica pelo meio do caminho. Vocês estão entendendo ou não? Quantas pessoas chegam até nós e pedem ajuda? Ontem mesmo, fiquei tão triste. Ontem veio um senhor aqui, e eu falei para ele: faz isso, faz, não vou falar, que vocês vão saber. Faz isso, faz aquilo, é esse que você tem que fazer. Olha, começa assim, é difícil, começa assado. E hoje eu vi ele numa situação deplorável, irmãos, largado ali, na sarjeta. E sim, uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Então parece que às vezes, irmãos, desculpe eu falar para você, mas parece que são pérolas lançadas a porcos. Imagina João Batista aqui a gritar: ó raça de víboras. Deus não é um comprimido, Jesus não é um comprimido que você vem aqui, ele derrama uma gota de azeite na sua cabeça e plim, 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 tudo está resolvido. Não. Repito, entre aquilo que você quer, entre você e aquilo que você deseja, há um gigante, há um monte, há algo que precisa ser, que você precisa derrotar, que você precisa percorrer um caminho a percorrer, um processo, para que Deus olhe, para que você chame a atenção de Deus, para que o diabo olhe para a sua vida e fale: olha, não adianta, aquele ali não adianta, aquele ali está grudado com Deus, a tição tirado do fogo. Não adianta, porque quanto mais problema a gente tenta dar para ele, mais ele ora, mais aceso ele fica, mais fogo Deus manda. E é assim que deve ser o homem de Deus, irmãos, na face da terra. Os nossos pés, fala assim com o seu pé no chão, assim, ó. Fala assim, ó: os meus pés estão sobre essa terra, mas os meus pensamentos cogitam nas coisas lá do alto. Então, quando o rei da Síria armava ciladas contra o povo de Israel, Deus trazia à mente uma mensagem para este homem de Deus. E ele falava para o rei de Israel: não vai pular não, porque lá tem um problema. E ele mudava o caminho. E olha só o que diz aqui: e assim se salvou não uma nem duas vezes. Quantas vezes a gente às vezes cai em ciladas? Quantas vezes, às vezes, a gente parece que está com os olhos tapados, e a gente se pega e fala: meu Deus, como que eu não percebi isso? Como que eu não vi essa situação se formar diante de mim? E infelizmente, na maioria das vezes, a gente só consegue enxergar quando já não dá mais tempo. É ou não é verdade? Quando já se foi. Então, olha só, irmãos, versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, então o rei da Síria ficou perturbado, irmãos. Ele ficou perturbado com essa situação. Chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então ele ficou louco, ele ficou perturbado, ele ficou raivado. Ele falou: não é possível, porque deve ter um traidor aqui no nosso meio. Quem é que está contando as nossas estratégias para o rei de Israel? Porque toda vez que a gente tenta armar uma cilada contra eles, eles já estão sabendo. Deus está dando
livramento. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, olha, presta atenção, irmãos, faz saber o rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Não tem nenhum traidor aqui, rei. Existe um homem de Deus lá em Israel, que aquilo que o Senhor fala no seu quarto de dormir, os seus maiores segredos, que o Senhor só conta para os seus mais próximos, as ciladas, as artimanhas que você tenta armar para destruir o povo de Israel, esse homem de Deus sabe. Deus conta para ele. E aí Deus dá o livramento. Olha só, irmãos. Ele disse: ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então você imagina, aí o rei ficou mais louco ainda, porque por causa de um homem de Deus, que eu não consigo conquistar o reino de Israel. Então vai lá, procura ele, descobre onde ele está, porque eu vou mandar prendê-lo. Irmão, você acha que ele ia prender Eliseu? Ele ia trucidar Eliseu, ele ia arrancar o couro de Eliseu, ele ia destruir Eliseu, ele ia desossar Eliseu, ele estava irado. Aqui a palavra de Deus diz que turbado com este incidente, o coração do rei da Síria ficou turbado, ele ficou perturbado com tudo isso que aconteceu. E aí foram lá e falaram: olha, Eliseu está lá em Dotã. Então enviou para lá cavalos. Foi um cavalo? Você que está na sua casa aí, foi um cavalo que ele enviou? Não, ele enviou cavalos, carros e forte tropas. Foi uma tropa que ele enviou? Não, foram tropas. Chegaram de noite e cercaram o quê? A cidade. Você imagina o número de carros, cavalos e tropas para poder cercar uma cidade. Eu lendo essa palavra aqui, eu comecei a imaginar, irmãos, você está lá na sua casinha e você está lá naquela cidade, as montanhas em volta, você começa a ver ali, ó, subir ali as cabecinhas ali, ó, o cavalo, aquela biga, né? Biga é viga, não sei como é que chama, biga. A biga, os cavalos, o exército, homens lá com escudo, com espada, cada espada desse tamanho, subindo ali nas montanhas, e você vira um negócio, o cerco se fechando. Tendo-se levantado, versículo 15, tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Então o menino lá levantou para beber água, levantou de madrugada para dar aquele golinho, e foi ver o céu lá. Quando ele saiu para ver o céu, o que ele viu em volta? Carros, cavalos e tropas cercando a cidade. Ele pensou isso? Ele não pensou. Alguém falou para ele isso? Não, ninguém falou para ele. Ele, olha assim, ó, ele viu. Na hora que ele viu aquilo, o corpo dele se estremeceu, ele ficou desesperado. Ai, Senhor, o que faremos? Ele respondeu, olha só, aí vem um homem de Deus. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Pode falar um amém aí na sua casa? Aqui na igreja, um glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Não, acho que vocês não entenderam a mensagem. Vou perguntar de novo: posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos?
mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas ele só estava vendo quem? O exército dos sírios. E aí o homem de Deus falou: calma, peraí, o jovem, peraí, menino. Calma aí, menino. Não se desespere. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos desesperados? Quantas vezes dentro do nosso pensamento parece que não tem mais solução? Lembra no início que eu falei? Os nossos pés sobre essa terra, mas os nossos pensamentos cogitam nas coisas lá do alto. Mas quantas vezes a gente olha uma situação e nosso pensamento sai das coisas lá do alto e vem para a situação. E aí fica desesperado. Irmãos, houve uma situação que eu vivi com um pastor meu, chamado Antônio Carlos. Lá em Votorantim, quem conheceu o pastor Celso? Que estava aqui alguns anos atrás, muitos anos atrás. Lá da cidade dele, na época ele estava lá também. E nós estávamos ungindo, eu quero te mostrar como que é o mundo espiritual. Às vezes a gente só quer ver o que os nossos olhos enxergam, mas você não está enxergando o que está acontecendo no mundo espiritual. Esse jovem viu o exército dos sírios e ficou desesperado. Nós estávamos ungindo a Avenida 31 de Março, que é a avenida principal lá de Votorantim. Quem conhece lá? Alguém aqui conhece? Conhece a Avenida 31 de Março, lá que é a principal? E tem uma pracinha bem grande ali com uma concha acústica. E ali acontecia o carnaval. E eu e esse pastor estávamos ungindo com azeite, andando de carro na rua e ungindo. E aí ele falou assim: ó, tem um bairro aqui que eu sei que tem uma igreja que professa o diabo. E nós vamos lá ungir essa igreja. Só que a gente não sabia onde era, sabia onde era o bairro. E nós fomos ungir a rua lá desse bairro. Apareceu um homem grande, forte. A gente parou o carro na porta da igreja e fomos ungir o quarteirão da igreja a pé. Apareceu um homem grande e forte. Começou a acelerar com o carro dele assim, ó, seguindo a gente. Aí paramos, descemos do carro, ungindo na rua, e ele deu um cavalo de pau do carro, desceu e falou assim: por que vocês me perseguem? Eu nunca vi aquele homem na vida. Por que vocês estão me perseguindo? Deixa eu em paz. Por que vocês ficam me perseguindo? E aquele homem gritava, ele esbaforava, que se ele pegasse, eu era tão magrinho na época, se ele me pegasse, ele me quebrava no meio, igual um palho de dente assim, ó. E aí esse pastor falou: vamos para a rádio, tinha rádio que a gente fazia lá um programa, entramos na Rádio Manchester, na época, Rádio Manchester, entramos na Rádio Manchester, ficamos lá, aí o homem entrou e ficou acelerando o carro dele na porta da rádio, e eu orando, eu estava igual esse homem aqui, esse jovem aqui, desesperado, eu orando: meu Deus do céu, e agora? Nós vamos morrer aqui, não é possível, esse cara está transtornado. E aí parou o barulho, a gente saiu para continuar ungindo, e fomos até essa praça onde tem a concha acústica, andando, e quando a gente estava voltando para o lado dessa calçada aqui, lá longe, do outro lado, eu vi o cara com o capô aberto, arrumando o carro tinha quebrado, de tanto ele acelerar. E aí o pastor falou: vamos atravessar para o outro lado. Eu olhei para o pastor assim, não falei nada, né? Só olhei assim, tipo assim: tem certeza? Aí nós atravessamos para o outro lado, e eu falei: pastor, mas o homem está lá, ó. Ele falou assim: rapaz, você tem medo de morrer? Você está com medo de morrer? Morrer é Cristo, rapaz. Você está com medo de morrer? Você não tem confia em Deus, não?
Eu falei, confio, mas estava com medo, né? Mas eu falei, confio. Eu fui andando com ele. Quando a gente passou do lado desse homem, o mal, o diabo que estava no corpo dele já tinha saído. E o pastor ainda falou assim, amigão, precisa de alguma ajuda aí? Eu falei assim, não, obrigado, senhor, obrigado. E eu assim, meu Deus do céu. E aí, ainda, irmãos, ele falou assim, ó, quando ele veio brigar com a gente, ele falou assim, você é alemão, para o pastor, né? Você é alemão, eu conheço você, viu? Eu sei de onde você vem, você, seu magrelo, eu sei onde você mora, eu vou entrar lá, vou encher sua cabeça de bala. Eu falei, meu Deus, ele sabe que eu moro na igreja. E a gente passou do lado dele, o pastor falou, precisa de ajuda? Não, senhor, muito obrigado. E passamos como se ele nunca tivesse visto a gente. Lendo esse texto, eu lembrei disso que aconteceu comigo. Eu vivi isso, irmãos. Então a gente olha a situação, às vezes você olha uma situação que você está vendo da sua vida, e parece que não há saída. Parece que é muito difícil de resolver. Talvez você está aqui nos assistindo na internet. Está vivendo uma situação que você não sabe o que fazer. Não sabe que atitude tomar. Olha só o que aconteceu. Então respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, e em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fero, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu orou para abrir os olhos do menino, ele viu em volta um exército ainda maior, de carro, de cavalos de fogo. E ainda assim, quando o exército dos sírios veio contra ele, Eliseu falou, Deus, fere eles de cegueira. E eles ficaram cegos vindo. Então Eliseu disse, não é este o caminho, nem esta cidade, siga-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o seguiu a Samaria. Então você imagina, você vindo e o exército vindo atrás de você, um exército poderoso para pegar só você e o seu ajudante. E aí Eliseu ficou firme lá e falou assim, ó Deus, segue eles de cegueira. Só que eles não ficaram cegos assim, cegos, né, deficiente visual. Eles ficaram confusos. Eles viram Eliseu e não sabiam quem era. E aí Eliseu falou assim, ó, peraí, essa cidade, esse caminho não é o que vocês estão buscando, rapaz. Segue aqui que eu vou mostrar aonde vocês vão, aonde está quem vocês estão buscando. E Eliseu levou eles para Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, Senhor, abra-lhe os olhos destes homens para que vejam. E abriu-lhe o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu, feri-los, ei, meu pai. Respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Versículo 23. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. De parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. E ainda Deus deu uma estratégia para Eliseu, falou assim, ó, não vão matar esse exército não, dá pão e água para eles. E aí o rei fez um banquete que eles comeram e beberam, e aí eles foram embora. Irmãos, como que eu vou destruir aquele que me alimentou? Nunca mais houve uma investida da Síria contra Israel. Mas eu quero atentar aqui, irmãos, sobre o que aconteceu com esse servo de Eliseu. Quantas vezes nós ficamos na nossa vida
desesperados, sem saber o que fazer. Quantas vezes nós ficamos na nossa vida querendo realizar um sonho? Deus, eu quero realizar um sonho. E você não sabe por onde começar. Olhei para o alto e me perguntei, de onde me virá o socorro? Vocês estão entendendo ou não? O socorro vem do nosso Deus, irmãos. O socorro vem do Senhor. Então eu quero que você imagine como que seria Eliseu, como que seria Elias na face da terra. É assim que deve ser você. Hoje o Paulinho falou assim, ó, pastor, por isso que eu gosto de você, que você é meio louco. E é assim que tem que ser, irmãos. Com as coisas de Deus, você tem que ser radical, ou 8 ou 80. Você tem que sondar o seu coração. Você tem que saber como que você está em Deus. Nós falhamos, nós erramos, nós somos homens. Mas como está meu coração diante de Deus? Como está a minha vida diante de Deus? Como que eu sou diante das pessoas? Como é que eu sou diante das pessoas? Eu sou uma pessoa que todo mundo gosta de mim? Ou eu sou uma pessoa que só quero fazer a minha vontade, uma pessoa que é difícil de engolir? Uma pessoa que precisa ser tratada por Deus. Porque às vezes, irmãos, nós não conquistamos aquilo que nós queremos, porque ainda precisamos de ser tratado por Deus. Porque se Deus nos der aquilo que a gente quer, nós nos lambuzamos. Sabe quando você dá uma lata de doce de leite para uma criança? E ela se lambuza toda? Ela se perde no meio daquele doce? O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é grandioso. Nada foge do seu controle. E tudo Ele pode fazer, irmãos. Tudo Deus pode fazer. Você pode viver o maior dos seus sonhos. Pastor, o meu sonho é ter a minha família convertida. Pastor, o meu sonho é ter a minha empresa prosperando. Pastor, o meu sonho hoje é arrumar um emprego. Pastor, o meu sonho hoje, às vezes a pessoa tem um emprego e fica reclamando. Às vezes a pessoa começa pequenininha, irmãos, onde eu trabalhei, eu comecei pequenininho. Embaixo de mim, eu estava conversando com a minha esposa outro dia, embaixo de mim, só tinha o faxineiro, sabia disso? Abaixo de mim, só tinha o faxineiro da empresa. Outro dia eu estava tomando um café numa reunião com o dono da Casa Bahia. Mas eu não ficava reclamando. Tinha alguns dias que eu reclamava, que eu estava meio baixo ali, meio triste. Eu sou homem. Mas logo eu me levantava e falava, Deus me mostra, eu quero fazer o meu melhor, eu quero ser diferente, eu quero fazer melhor. E eu tinha que engolir sapo, às vezes eu engolia o sapo de perna aberta. Muitas vezes eu chorava, minha esposa sabe disso. Muitos líderes da empresa pegavam nos cantos chorando, porque eu tinha que engolir o sapo e não podia falar nada. Mas eu estava orando, Deus me ajuda, eu quero ser melhor, me mostra o que eu preciso fazer. Teve um dia que eu fiz um propósito na empresa, irmãos, que tudo que Deus colocava diante dos meus olhos, eu não podia deixar passar em branco. Então eu passava e quando eu vi um papel, já vi um temor no meu coração. Deus fez eu ver aquele papel, eu tenho que pegar e colocar no lixo. E às vezes eu falava, não, dei um papelzinho pequenininho, não vou pegar não, eu vou pegar. E eu lutava comigo mesmo. E eu pegava o papel e jogava no lixo. Às vezes eu chegava num lugar, num ambiente do trabalho, estava tudo desorganizado, eu via ali tudo jogado. Às vezes no pátio ali, cabeça de que puxa avião e as coisas tudo desorganizado. E eu falava, meu Deus, será que eu tenho que arrumar tudo isso de novo? E eu ia e arrumava, mas sem reclamar, porque eu queria fazer o meu melhor. E Deus honra, irmãos. E Deus honra. Então você imagina se aquele jovem, quando ele saiu a primeira vez, quando ele acordou de madrugada, e viu o exército cercando ele, se ele tivesse visto o exército de fogo, será que ele ia ficar desesperado? Não ia, ele não viu, por isso que ele ficou desesperado. Mas Eliseu creu, Eliseu acreditava e orou, Deus abre os olhos desse menino para que ele possa enxergar.
E nessa noite a minha oração é: Deus, abre os olhos desse povo, esse povo que vai herdar a terra que o Senhor já preparou para eles. Deus, injeta essa palavra no coração, na alma, no osso, tem que estar no osso, no seu osso, não é no sangue não, tem que estar dentro do osso essa palavra. Você acordar amanhã cedo, segunda-feira, e falar: eu vou fazer o meu dia diferente, eu vou fazer o meu dia ser abençoado, eu vou chamar a atenção de Deus, Deus vai me enxergar. Como é que Deus enxergou Davi atrás das malhadas? Quando veio o urso, quando veio o leão para comer a ovelha, o que Davi fez? Ele correu, ele se escondeu atrás da moita, ele jogou uma pedrinha: foge urso, foge leão, foge. Não, ele rasgou o leão no meio, ele tirou a ovelha da boca da ursa, ele chamou a atenção de Deus. São homens assim que Deus espera que nasça na terra, irmãos, porque Deus não mudou. Do mesmo jeito que Deus foi com Abraão, com Isaac, com Israel, Ele quer ser com você e quer ser comigo. Deus quer rasgar os céus e bradar o poder dEle nessa terra. Mas até quando nós vamos ficar com os olhos fechados? Até quando nós vamos ficar chorando por causa das circunstâncias? O seu Deus, Ele traz a existência da onde não pode existir nada. Ainda que você com os olhos abertos não enxergue nada, não veja nada, não veja solução alguma, Deus traz a existência da onde não pode existir nada. Mas essa tem que ser a sua posição. Não adianta você vir na igreja, irmãos, e estar lá um crente acomodado, um crente frio, um crente mais ou menos, é o boca aberta. Sabe o que é crente boca aberta? É aquele crente que está lá, está chovendo canivete, ele está sendo furado, ele está sendo cortado, o fogo está pegando, a coisa está ruim, mas ele está lá, e não faz nada. Hoje nós vamos fazer uma oração. Hoje eu quero que você na sua casa ore comigo. Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver, e para que você possa caminhar sobre as águas. Ainda que você não está vendo nada, você vai caminhar sobre as águas e viver aquilo que Deus preparou para você. Mas isso não é para qualquer um não, irmãos. Eu vou te falar que isso não é para qualquer um não. Quando eu dei o meu testemunho, e eu falei: olha, eu e a minha esposa éramos estéreis, e nós buscamos a Deus, e o médico disse que não ia nascer nada, e hoje eu sou pai. Teve um homem que não está mais na igreja aqui, mas ele falou para mim assim: isso não é para qualquer um não, hein? E eu não tinha pensado nisso, irmãos. E aí eu comecei a pensar: meu Deus do céu, eu estou vivendo um pouquinho do que Abraão viveu. Então se assenta na sua poltrona de filho e filha de Deus e toma posse do seu cajado, irmãos. Aonde pisar a planta dos seus pés, vou ser dado. Teve uma igreja que eu preguei isso, e aí a mulher falou para mim assim: pastor, eu quero dar meu testemunho. Um tempo depois, ela foi numa concessionária, tirou o sapato e entrou dentro do carro. Eu dou risada porque é muito forte, irmãos. Ela foi lá na concessionária, no carro, que não foi qualquer carro não, foi o carro que ela queria. E ela foi lá: pastor, eu creio nessa palavra. E eu tirei meus sapatos e eu quis botar os meus pés ali dentro, no assoalho daquele carro. E hoje eu trouxe a chave do carro aqui para o senhor ungir. Irmãos, é crente assim que Deus espera para que Ele se manifeste nessa terra. Então chega, você não pode sair da sua casa, irmãos, e vir para a igreja. Vamos lá para a igreja, né? E senta aqui e já vai pensando: e amanhã eu tenho que acordar cedo, e amanhã eu tenho que trabalhar, e amanhã eu tenho que... Eu estou louco para chegar amanhã e ser o primeiro a chegar no meu trabalho. Tem que ser assim, irmãos.
É assim que tem que ser a sua atitude, a sua fé. Então abra os seus olhos, amém? Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando Elias, não tem uma musiquinha que diz assim: Elias orou, e o fogo desceu, graças a Deus, não é assim? Irmãos, a oração de Elias durou mais ou menos, a gente não pode, porque ele pode ter pensado, falado, mas se você ler a Bíblia, a oração de Elias durou alguns segundos. Alguns segundos de oração fez o fogo cair dos céus. Deus não escuta gritos vazios. Deus não escuta por muito falar. Deus escuta quando você está com o seu coração determinado. Você vai sair daqui hoje e falar: hoje eu quero mudar. A partir de hoje eu quero ter esse espírito, o mesmo espírito que havia em Josué e Calebe. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu vou me policiar, eu vou ser contra os meus pensamentos, eu vou ser contra as minhas fraquezas, o meu maior inimigo vai ser eu mesmo, eu vou lutar contra mim mesmo, mas eu não vou retroceder a minha fé. Quando a pessoa ora, quando ela absorve, ela adere esse pensamento, esse coração, esse espírito, a palavra de Deus diz que antes da palavra chegar na boca dela, Deus já ouviu. Essa tem que ser a atitude do homem e da mulher de Deus. Assenta na tua cadeira de filho de Deus, na mesa que Ele preparou para você, irmãos. Há uma autoridade sobre a sua vida. Levanta a cabeça assim, ó. Levanta a cabeça assim, ó. Levanta o queixo. Há uma autoridade. Você não deve ser maior que ninguém. Nós não somos maior que ninguém, não somos menor que ninguém também. Nós somos todos iguais, mas o diabo e os seus demônios estão debaixo dos nossos pés, porque nós somos filhos de Deus. Então você tem que levantar a sua cabeça assim, ó, e não deixar a sua fé retroceder, não deixar a chama apagar, porque você vai vencer. É assim que você tem que crer. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, coloca a mão na direção sobre os seus olhos assim, ó, em nome do Senhor Jesus. Ou melhor, você que está na sua casa, você que está aqui na igreja, levante a sua mão mais alto que você possa levantar primeiro, por favor. Levante a sua mão para o céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, você lembra aquele dia, meu Pai? Aconteceu, eles escreveram isso e eu creio na tua palavra. Meu Deus, aquele dia que aquele jovem levantou de madrugada e ficou perturbado, ficou assustado, aterrorizado. Lembra, meu Pai, que Eliseu orou e pediu para o Senhor abrir os olhos daquele jovem, e ele enxergou carros, cavalos de fogo, meu Pai. O Senhor lembra, eu sei que o Senhor lembra, eu sei, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor não esquece de nada, nada foge aos seus olhos. Oh meu Deus, hoje somos nós, meu Pai, hoje somos nós que precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, meu Pai. Nós queremos enxergar com a fé. Há pessoas que nos assistem que estão desesperadas, que não pode esperar para amanhã, pessoas que estão aflitas, querendo uma resposta de Ti, ó Pai. Então, meu Deus, coloca este fogo, coloca esta unção nessas mãos, meu Pai, para que quando ela colocar essas mãos nos seus olhos, que seja como aquele jovem, que os seus olhos sejam abertos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão sobre os seus olhos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, não diga nada, por favor. Você que está na sua casa, não diga nada. Deus, eu sei que o Senhor ouve a minha voz e o inferno também. E agora eu falo com
contra todos os demônios, todos os capirotos que forem enviados para destruir essas vidas, todo o mal que foi enviado para colocar a cegueira espiritual. O diabo sabe que a maior arma na mão de um cristão é visão, porque quando o cristão tem visão, ele enxerga longe, ele enxerga o impossível, e o diabo quer fazer isso, tirar a visão do homem, da mulher de Deus. Então, espírito imundo, hoje você perde essa vida nessa mão a fogo, e os demônios que estão agindo, querendo amarrar, colocar a cegueira espiritual nessas vidas, são todos destruídos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está na sua casa, Deus está aí com você, arrancando essa cegueira, tirando esse medo, essa fraqueza, essa dúvida do seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga-se comigo: meu Deus, que nessa noite seja marcada para sempre, para que eu possa enxergar os impossíveis do Senhor na minha vida, para que eu viva todas as promessas de Deus sobre mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: em nome de Jesus. E todo o mal desses olhos, da cegueira espiritual, da vida do teu povo, em nome de Jesus, joga a mão para o alto e diga: saia, em nome do Senhor Jesus. Você que está na sua casa, por favor, levante esse copo com água para os céus. Você que está na sua casa, Senhor, meu Deus e meu Pai, em especial, eu não sei porquê, meu Pai, o Senhor colocou no meu coração isso. Eu não sei, meu Pai, mas eu sei que o Senhor quer salvar uma família, o Senhor quer salvar alguém, Senhor. Então eu te peço, meu Pai, fluidifica essa água, essa pessoa que levanta essa água comigo na casa dela, onde ela estiver, seja numa mansão ou num casebre, seja onde ela estiver, meu Pai, ali esteja a tua unção, a tua luz, o teu fogo, para fazer renascer essa vida, assim, meu Pai, como o Senhor faz com a flor, meu Pai, e que ela venha dar muito fruto, crescer, que a vida dela seja transformada pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus. Você que está na sua casa, beba comigo. Você que está aqui na igreja, irmão, diga: eu creio, e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém, amém, irmãos.